Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? Esse que é o seu melhor programa sobre política da TV brasileira, inclusive YouTube e Spotify. Toda semana conversando com pessoas que estão envolvidas na política, com mandato, sem mandato, que participam da gestão ou que atuam de alguma forma naqueles contextos que mexem com a sua vida. Que vão lá buscar entender e buscar executar uma política que vai ao encontro da sua demanda, da sua necessidade. Hoje, a minha convidada, eu posso chamá-la de um coringa da gestão pública, porque ela já esteve na Prefeitura de Aparecida, veio para a Prefeitura de Goiânia, voltou para a Prefeitura de Aparecida, é vereadora licenciada pelo MDB e é uma mulher que tem uma respeitabilidade notória e todo mundo fala assim, Valéria, vem aqui me ajudar. É a Valéria Petersen que está nos ajudando a entender um pouco hoje sobre como é estruturar os processos burocráticos da administração. Valéria, seja bem-vinda. E vamos começar com a pergunta tradicional. Tá fazendo o quê, Valéria? Bom, estou lá em Aparecida, né, como secretária de Meio Ambiente, mas vim de uma história, Marcos, que é muito importante em relação a projetos. Foi do final da gestão do prefeito Macedo, ali, Ademir, vice-governador, Chico Abreu em Brasília como deputado federal, então tinha uma estrutura e cadê os projetos? Então, a Aparecida tinha 15 projetos só na área de educação que tinham sido rejeitados. Então, como eu tinha projetos em Hidrolândia e trabalhando em Aparecida aprovados, ajudando o prefeito, eles me convidaram para vir para a prefeitura. E aí a Aparecida passa a disputar projeto no âmbito federal, não só viver de emendas individuais, que é de cada deputado, como da bancada, mas disputar projeto. Vem então, ganha o prefeito Maguito Vilela e nós iniciamos essa história. Eu disse, prefeito, era um grande nome, um grande político, indiscutivelmente reconhecido nacionalmente. Trânsito nacional discutível, né? Indiscutível de abertura, mas cadê os projetos? Eu falava, prefeito, se nós não tivermos uma carteira de projetos para o senhor levar para Brasília para apresentar, nós não vamos ter dinheiro. Então, fechou o primeiro ano, 2009, com uma baixa quantidade de recursos, porque nós não tínhamos o banco de projetos. Ele imediatamente investiu numa equipe enxuta, capaz, prática, que era o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Aparecida, que depois se transformou em Secretaria de Projetos e Captação de Recursos, pelos grandes resultados, e fomos então levar a Brasília projetos. Chega em 2010, Maguito em Brasília já com pacote de projetos, asfalto de Aparecida, diferentes bairros, levantado, quantitativo, tipo de asfalto que ele queria, com galerias pluviais, com a necessidade do município. Então, o que eram as deficiências da cidade? A cidade tinha 2 unidades só básicas de saúde própria. O restante eram alugadas, ou seja, ele não tinha dinheiro na saúde. Porque se eu não tenho prédios alugados, eu não tenho recurso na saúde. Ele precisava de creche, nós não tínhamos creche, nós tínhamos 7 unidades só de creche. Então, imagina o que era a demanda de uma cidade de 500 mil habitantes sem educação infantil. Não tinha escola, só tinha uma escola de tempo integral. Então, ele chega com essa base na gestão, entendendo que precisava crescer na educação, na saúde para captar recurso. Nós tínhamos CAIS, não tinha UPA, e aí o governo federal investe em unidades mais qualificadas, as que não têm qualificação não recebem recurso, não tínhamos hospital e não tínhamos condições de ter hospital. Porque a educação, a saúde se estrutura com a atenção básica, a média complexidade para então você ter hospital. Então a Aparecida começa a avançar com qualidade de projetos na área da educação, na área da saúde, na infraestrutura urbana, em diferentes outras áreas com praça. Então, com isso, com essa qualidade que a Aparecida começa a chegar em Brasília, o que se pedia para deputados, para senadores? Praças, UBSs. O que buscavam-se no governo federal? Recursos para asfalto. Era o suficiente em todos os programas? Não, porque aí nós captávamos recursos do Ministério da Cidade, Sudeco, aonde tinha dinheiro a gente trazia para recursos federais. Isso é quando o Maguito deu boom na gestão dele, que virou case nacional, inclusive. Porque tinha projetos. E aí vamos então buscar recurso internacional para fazer os complementos e participar, inclusive, dos PACs de empréstimo. Então, com isso, o prefeito fecha a carteira de grande demanda dos eixos estruturantes e da cidade. Quando se tem, então, as UBS funcionando, as UPAs funcionando, 3 UPAs, aí é que vem buscar o recurso para o hospital. Então, você tem uma gestão planejada com captação de recursos. Então, muitas vezes, o prefeito diz assim, eu quero recurso. Ele chega em Brasília, Marcos, imagina que eu chegar para você com um papel dizendo, olha, eu quero 1 milhão, uma cidade pequena. Ou se eu quero 10 milhões, 5 milhões, 3 milhões. O senador olha, o deputado olha, é um papel. Diferente de quando eu chego com um projeto, com planilhas. Olha, essa obra custa tanto, essa obra é esse padrão, vai atender a comunidade X, bairro tal da minha cidade, X pessoas serão beneficiadas. Isso muda o olhar do parlamentar. Então, Goiás
recebe recurso, mas assim, precisa avançar mais como Estado. E nós avançamos, temos avançado muito. A Aparecida avançou muito por isso, porque investiu em projeto, em qualidade. O prefeito Gustavo, a mesma coisa. Já chegou tendo que manter, não deixou cair a bola, continuou crescendo, investindo nos eixos estruturantes, nos polos empresariais, trazendo a tecnologia para implementar aquilo que havia sido construído. Prefeito Vilmar chega dando essa humanização, incrementando não só os eixos viários, como pavimentação, os equipamentos públicos de necessidade da comunidade. Ou seja, Aparecida é uma cidade que não parou. E aí veio o convite do prefeito Vilmar de poder assumir a Secretaria de Meio Ambiente e ajudar na gestão. O que é o segredo de gestão? Que é outra coisa importante, além de projetos. Um bom time. Por que um bom time? Porque uma casa, um projeto, ele não anda sozinho. Eu dependo do meio ambiente. Um projeto, ele precisa ser aprovado em todas as secretarias, Marcos, como cidadão comum. Às vezes o cidadão diz, secretaria enjoada. O prefeito tem que passar pelo mesmo trâmite. Vigilância sanitária, se for a situação, corpo de bombeiro. Não dá para dar uma carteirada assim, vamos fazer do meu jeito e vamos embora. Exatamente. Que é outra situação que o povo pensa, né? Acho que o prefeito pode tudo. Pode chegar lá e falar, vamos, toca aí, e faz não pode. E não pode, né? Há regras no processo. Há regras, é tanto que os órgãos de controle não aprovam esse tipo de obra. Então, se você vai aprovar uma obra num ministério, numa caixa econômica, você não vai aprovar um projeto que não tenha, dependendo da estrutura, que os órgãos de controle de dentro daquela área tenham aprovado. Então, se é vigilância, se é regulação, se é, né, nas áreas de planejamento, meio ambiente. Então, você precisa ter projetos com estruturas de qualidade. Então, se o prefeito não tem isso, ele não tem uma equipe enxuta, porque você não precisa ter tudo. Como é que eu vou fazer? Eu vou te dar um exemplo de uma obra que marcou a minha vida. É a UBS do Caraíbas. Quando nós fomos fazer, nós temos laudo de sondagem da obra, que é uma exigência. Quando fez o laudo, detectou que o solo como é que eu vou dizer? Era um solo mole, que não tinha consistência. Afundou mais o laudo de sondagem, autorizamos. E no laudo, nós fomos procurar a comunidade para entender o que estava acontecendo. O que nós descobrimos? Que o Caraíbas tinha sido o primeiro lixão de Aparecida de Goiânia. Qual foi o resultado disso? Corremos para Sanear com o prefeito Maguito, foi um dos primeiros bairros a receber água tratada. Aí nós entendemos por que tinha tantas doenças. Todas as cisternas eram contaminadas. Corremos com a construção da UBS, providenciou a pavimentação asfáltica, teve que retirar o solo e colocar cascalho, porque ele não suportaria a compactação de asfalto. Um laudo de sondagem disse isso. E muita gente pensa que um laudo de sondagem não tem valor. Você está vendo como é necessário qualidade de projetos? A gente observa com clareza, Valéria, na sua fala, que há de haver técnicos, né? Você precisa de um corpo técnico contratado pela prefeitura para fazer com que o projeto, de fato, ele exista, né? Porque chegar só pedindo com uma canequinha na mão, como muita gente faz, não resolve mais, pessoal. Porque, assim, problema toda cidade tem. Mas você me deu um exemplo de Aparecida de Goiânia, que é uma grande cidade já, mais de 600 mil habitantes. E para os pequenos? Facilita? Como é que funciona para o município pequeno? É o mesmo processo? Porque a gente já conversou várias vezes aqui no programa com várias pessoas, vários prefeitos do interior, e a carência de pessoal técnico é brutal, assim. Às vezes a prefeitura não tem ninguém com curso superior, quase. E isso, Marcos, é que a gente diz assim, olha, o prefeito precisa contratar, ele vai conseguir levar um arquiteto, engenheiro, topógrafo, tudo? Não. Mas é necessário que ele tenha um fiscal, um engenheiro fiscal, porque até para a varredura, lá para o processo de varrer rua, ele tem que quantificar. E tem que ser engenheiro para poder levar isso para o TCM. Então, o que o prefeito precisa fazer? Ter um bom escritório de projetos, que tenha arquitetos. Veja, se eu vou trabalhar na área da saúde, eu tenho que ter arquiteto especialista em saúde. Se eu vou trabalhar com planejamento urbano, eu preciso de arquiteto que entenda de planejamento urbano, de praça, de equipamentos públicos. Se eu vou trabalhar com a área de drenagem, de asfalto, ponte, bueiros, eu tenho que ter especialista. Então, ao invés dele contratar engenheiro em todas as áreas, ele contrata um escritório, tem um fixo lá na prefeitura para fazer o controle, ou de pequenos projetos que consiga fazer, mas ele precisa ter competência técnica. Sem a topografia, Marcos, olha, às vezes a pessoa diz assim, mas para que um topógrafo? Se eu não tiver a movimentação de terra de forma correta, às vezes o que ele acha de um projeto vai dar outro valor, e aí aditivo, sem fim. Se eu não tiver um bom orçamentista, isso vai complicar. Então, e você não vai ter autorização dos órgãos de controle. Então, um prefeito denuncia do Ministério Público, isso é comum. Mas se eu chegar no Ministério Público, provar que a obra foi feita dentro dos padrões, com os códigos orçamentários corretos, se é Sinap, se é Goinfra, se eu seguir tabela, pesquisa de preço, o Ministério Público não vai te condenar.
Porque você vai provar o que você fez. O problema é quando tem coisas de baixa qualidade. Então, o prefeito precisa ter secretários políticos, secretários técnicos, mas precisa ter uma alta qualidade técnica de resolução. Esse foi o grande segredo do prefeito Maguito Vilela. Um grande político, respeitado, mas que todas as vezes que sentava em Brasília, abria os projetos, nós disputávamos projetos. Não era só na voz de violão, né? Pra falar assim, ele chegava com tudo estruturado. Não era só pela beleza do Maguito, ele conseguia dinheiro para Aparecida, então. Não, é esse Maguito que chegava e aí cada vez mais respeitado, porque ele chegava com projetos de qualidade. Então nós sentávamos em bancas de entrevistas onde nós tínhamos Estado disputando conosco, as grandes cidades disputando. Porque o Ministério da Cidade são cidades acima de 100 mil habitantes. Então nós fazíamos grandes projetos. Só que quando nós chegávamos lá, não era o cola-copia. Cada projeto dizia que comunidade ia ser atendida, para onde estava esse destino. Quando era um eixo viário, a gente dizia o que ele ligava a quê, o que eram os bairros, o que era o tipo de população que estava ao longo daquele eixo viário, onde seria beneficiado, as UBSs, as UPAs, o hospital. Então, cada obra tinha uma identidade própria. Então, isso fez dele o grande político técnico, que levava apresentações de altíssima qualidade. Para você ter uma ideia, nós tivemos um problema gravíssimo quando ele conseguiu dinheiro para um bloco de asfalto na cidade, era o 4º bloco de asfalto da cidade, exigiu-se esgoto. Imagina, a Aparecida tinha 22% de cobertura de esgoto. Como que nós íamos asfaltar se ele já estava com quase todo um número significativo da cidade asfaltada? Nós precisávamos de uma solução. E eu falo, Marco, eu sou melhor de joelho do que de pé. Eu sou muito de oração mesmo, eu não nego isso, a intimidade que eu tenho com Deus. E a partir daí nós fomos buscar uma solução. E assim, nos mapas, e depois de muito orar, assim, pedir a Deus, eu falei, prefeito, eu tenho a solução. Achei a solução no mapa. Que era fazer um distanciamento entre o meio-fio e a calçada, 1 metro. Se eu tenho 1,20 m e a pazinha do esgoto ela tem menos de 1 metro, era possível cortar para passar o esgoto sem cortar, ter que tirar o asfalto sem todo. tirar o asfalto. E essa solução nós trouxemos para a Caixa falou, nós não podemos dar essa solução, só Brasília. Maguito ligou para o ministro, nós tivemos audiência com o ministro e com toda a equipe técnica do Ministério das Cidades. Eles falaram, ela está certa, mas nós não temos normativa para isso, então vamos criar. Então criou-se a normativa, as travessias, a prefeitura pagou, porque nas travessias tinha que quebrar o asfalto, ele bancou, mas no restante, essa é a solução hoje aplicada no Brasil, para você ter uma ideia. Então, estudava-se a cidade de forma séria, com grande comprometimento técnico. E é isso que tem que acontecer com os gestores. E assim também são as instituições, são para todos os lados da cidade. Quem tem projeto tem dinheiro, e Brasília tem dinheiro para quem tem qualidade de projeto. Eu acho boa a sua fala, Valéria, porque a necessidade de se estruturar tecnicamente, né, todo o processo e se documentar em projetos, tanto para resguardar o gestor, né, porque é o CPF dele que vai na caneta ali, como também para evitar desperdício do dinheiro público, né? Sim. Porque não tem dinheiro público, dinheiro é nosso, né? Dinheiro é nosso, da galera aqui. Tem um caso bizarro acontecendo em Goianésia, que a gestão passada fez um hospital, e o hospital agora está para baixo do nível da rua, e o hospital está quase pronto e não tem como dar continuidade à obra, porque vai chover, a água vai entrar dentro do hospital. Tá uma bagunça medonha. E a gente pensa justamente sobre isso, né? O município, às vezes, o prefeito tem até a boa vontade, entende a demanda da população, mas se ele não buscar esse amparo, a chance de conseguir já é pequena. Mas se conseguir ainda fazer mal feito, é grave. E aí os órgãos de fiscalização vão em cima dele mesmo, né, Valéria? Tá cada vez mais pesada a fiscalização, pelo que tem acompanhado. Olha só, quando você cita esse exemplo de Goiás, o prefeito não é obrigado a entender tecnicamente, mas lá o engenheiro dele, que fez as curvas de nível, deveria ter mostrado ao prefeito que deveria se fazer um platô. Quando eu faço um platô, eu trago a obra para o nível da rua. Olha só, faço a drenagem corretamente dessa área e aí você fica no mesmo nível com um custo menor, porque o que eu vou investir a mais? A fundação. Eu mudo a estruturação da fundação, porém eu tenho uma obra no nível do que agora ele gastar com drenagem, com galerias diferenciadas para fazer isso. Vou dar um exemplo do prefeito Vilmar. Calma, Vilmar... você vai me dar um exemplo do Vilmar só depois do intervalo. Rapidinho, VaptVupt aqui na PUC TV e no YouTube é só uma piscada pra gente ver o exemplo do prefeito Vilmar Mariana, que é de Aparecida de Goiânia. Olá, pessoas, estamos de volta aqui com o Tá Fazendo o Que de hoje, entrevistando Valéria Petersen, a coringa da gestão pública aqui no estado de Goiás, já teve ajudando vários prefeitos e também a vereadora licenciada e
No primeiro bloco, a gente falou da necessidade de projeto, a importância de ter, sim, uma estrutura bem fundamentada e técnica, e você nos dá um exemplo da gestão do Vilmar Mariano. Do quanto é importante o líder. Nós fomos até o prefeito, ele está bem empenhado em parques, é uma das prioridades da gestão do prefeito Vilmar Mariano, é trazer parques urbanos de qualidade para a Aparecida de Goiânia. E um dos parques é justamente na região do prefeito. E no primeiro momento falou, vamos fazer um lago, vamos fazer isso, aquilo, e tecnicamente, depois de fazer o levantamento das curvas de nível, que é justamente o que você explicou da questão do Hospital de Goiás, nós mostramos isso para o prefeito. Fala, prefeito, nós vamos ter um gasto muito acima, com risco disso não perdurar, por causa do volume de água, e mostramos os problemas e que atrasaria os projetos e a obra se a gente fosse por aquele caminho. Imediatamente ele tomou a decisão de que nós pudéssemos mudar os projetos, adequar a necessidade de atender a comunidade mais rápido e vai ficar um parque lindo de forma diferenciada. Isso é a importância de que a equipe técnica leve a informação para o gestor. A tomada de decisão é do gestor. Então ele teve uma tomada rápida de decisão, decisiva, e que vai dar o presente para a comunidade do parque, mas de um formato mais rápido, mais eficiente, mais bonito. Então, é isso que precisa. Você viu a importância do técnico? Então, assim, os gestores precisam estar cercados de qualidade técnica, da mesma forma na tomada de decisão do processo licitatório. Hoje nós temos legislação como os RDCs, nós temos a 14133, nós temos a 866. O que é que difere, e a 13019? O que é que difere tudo isso? Por exemplo, se eu vou licitar uma obra hoje e eu vou pela 866, só de edital são 40 dias úteis. Então, imagina o que é isso. Se eu vou para 14133 ou para o RDC, eu tenho 15 dias de edital. Quer dizer, eu já ganhei 30 dias nesse processo. Além da inversão de fases. O que acontece com a 866? Eu disputava com você documento. Tem essa certidão, não tem essa decisão. Por último, ia ficar o preço. No RDC, na 14133, é diferente. O que eu faço? Abre preço. Quem tem o menor preço é que vai discutir. Se eu tenho ou não documento, eu sou desclassificado. Se eu não tenho, passo outro. Mas aí eu vou discutir a qualidade técnica de preço e ainda me permite uma disputa presencial de preço. Olha a diferença do que é isso na gestão pública. Enquanto que a outra, você fica meses amarrado com discussão de documentação que deveria ter sido obrigatório na hora da entrega, porque isso está dito no edital. Então, esse tipo de tomada de decisão do formato, quando eu aplico licitação, que é o que permite na 14133 e também no RDC, que é projeto básico, que a gente chama de projeto integrado. O que é isso? É quando eu apresento um projeto arquitetônico de altíssima qualidade, ou um projeto básico, que eu chamo de anteprojeto, que dá todas as diretrizes do projeto, mas eu não preciso ter os complementares. Eu ganho no mínimo para não ganhar nada de 6 meses a 1 ano com isso. Por quê? Porque aí você tem um projeto. Por exemplo, Aparecida, eu tenho um terreno arenoso. Não tem como um bairro não ter e o outro ter. Eu tenho um terreno arenoso e Aparecida. Então, o padrão de asfalto é muito parecido. Então, com o tanto de asfalto realizado, é possível quantificar, parametrizar o modelo de asfalto da cidade. Se eu tenho declividade, eu sei que tipo de galeria eu vou aplicar. Então, um projeto básico me dá as diretrizes, com parametrização do que já foi realizado, de quanto isso vai custar. Você ganha tempo e a população ganha mais tempo ainda para poder receber esse benefício com antecedência, né? Porque a demanda já existe há tempos, quando acontece de haver um projeto, haver essa necessidade. E aí o gestor tem a aplicação desse recurso. E o parlamentar que destinou o recurso, por sua vez, se é um deputado, se é um senador, se é o governo do estado, se é um deputado estadual, federal, quem quer que seja de onde vem o dinheiro, ele tem o resultado da obra. Então, quem é os prefeitos, quem são os gestores que têm recurso, governadores? Aqueles que fazem o dinheiro virar obra de verdade. Se o recurso não demanda a obra, o parlamentar tem medo de colocar dinheiro. Então, é preciso ter projeto, ter qualidade de conhecimento técnico, do que diz a legislação em relação a esses investimentos, para que possa avançar na qualidade de entrega. Uma questão importante para nós lá, Marcos, é em relação às instituições filantrópicas. Hoje o poder público ele não consegue fazer tudo sozinho. E aí muitas instituições que trabalham sério, fazem um excelente trabalho, chegam nos prefeitos, governadores, deputados, falam, eu preciso de ajuda. Aí ele fala, você tem documentação? A maioria não tem a documentação correta, que é o quê? Para mim receber recurso de emenda federal, eu preciso ter o CNEAS. Lá na sua secretaria do município de assistência social, com reconhecimento municipal, você vai entregar, comprovar suas ações e vai poder ter certificado que te dá direito de receber até emenda federal. Se eu tiver o CNES, que é da saúde,
Aí você vai poder receber recursos lá federais na área da saúde. Se eu tiver um reconhecimento do meu município, mais de 3 anos de atividade comprovadamente, eu posso receber emendas estaduais para aquela atividade, se é custeio. Se é capital e o recurso é federal, o recurso passa pela prefeitura, que é uma obra, a prefeitura tem que executar. Mas se o recurso é de custeio, que é para oficinas, para ações diferenciadas e tudo, para pagar instrutores, comprar material, esse recurso vai direto para a sua instituição. Então, tem que saber o que fazer para conseguir recurso. Nós temos São importantes, né, as instituições pela capilaridade que elas dão para o atendimento da pessoinha da base mesmo, que é no município, naquele bairro mais distante. E aí, geralmente, quem conhece melhor a realidade ali. Às vezes a prefeitura não consegue chegar até aquela ponta, mas essas instituições, sendo estruturadas, elas podem prestar esse auxílio também à gestão pública e conseguir recurso para isso, né? E aí, muitas delas, os prefeitos não têm como ajudar os deputados porque elas não têm a legalidade. Uma das coisas que nós fizemos quando eu vim ser secretária em Goiânia foi isso, de ajudar as instituições a se estruturarem, a se legalizarem, a se documentarem, porque os vereadores tinham o desejo de ajudar os deputados, mas não tinham como passar o recurso. Ou elas não sabiam fazer o plano de trabalho. Então, o plano de trabalho tem que falar a cara da instituição, da ação que ela deseja. Então, eu vou atuar com crianças, então eu posso receber o recurso. Se eu atuo com crianças, adultos, adolescentes, lá pela Secretaria de Assistência Social. Se eu vou atuar como esporte, eu tenho que buscar, combina com o adolescente ou não combina, para que eu possa fazer as oficinas. Então, por onde eu vou passar esse recurso? Então, tem que ter a cara da minha instituição e saber aonde está o desenho do recurso federal, estadual ou municipal, para que eu possa fazer meu plano de trabalho. Senão, eu tenho um excelente projeto, porém, não tem fontes com código para pagar aquela ação. Então, assim, é uma coisa que as instituições precisam estar atentas. Lá em Aparecida, a gente tem passado uma certa dificuldade. O prefeito me autorizou a iniciar a política de bem-estar animal. Iniciamos com as castrações, que tem sido um sucesso nos mutirões. Porém, eu tenho dificuldade de fazer um chamamento público para instituições na área do bem-estar animal, porque nós não temos instituições qualificadas. Então, o que a gente está dizendo? Olha, você que tem animais, você que gosta de animal, você que gosta do meio ambiente, venha falar conosco para que nós possamos ajudar essas instituições a se legalizarem. Isso é muito bacana, porque você, de fato, integra, né, a gestão pública com ONGs, com grupos, instituições que já fazem um trabalho muito bacana, na maioria das vezes, e que padecem por falta de recurso. Então, pessoal que está nos assistindo, se você tem aí uma instituição, uma ONG, e atua de alguma forma, né, auxiliando a sociedade, a secretária acabou de falar. Vai na secretaria do seu município, tenta se legalizar, pega a documentação e bora atrás de recurso. Porque, assim, os vereadores hoje têm condição de apoiar, o deputado tem condição, mas você tem que estar regularizado. Não adianta ficar só chorando, reclamando que não tem dinheiro para continuar a obra, se você também não faz a sua parte. E vamos falar a questão política agora, né, vereadora? Há várias demandas. Sim. O parlamentar, né, o deputado, o vereador, seja quem for, na hora de destinar um recurso, ele tem que ter um mínimo de segurança também, porque se der alguma zica, é verdade. É o CPF dele também que está no jogo. Então, assim, ter ele responde juridicamente por isso. Exato. Esse nível de controle é para dar transparência às questões financeiras da gestão pública, né? Porque o pessoal às vezes acha, isso é uma bagunça. O cara pega o dinheiro e some com o dinheiro. Não, tem regra, tem processo, tem projeto e tem fiscalização, não é por aí? É verdade. E aí isso é muito importante. Às vezes eu vejo pessoas que dizem assim, o prefeito desviou o recurso, fulano desviou. É impossível você desviar recurso. Porque recurso, ele tem um plano de trabalho que você escreveu, que você assinou naquele convênio. Se você não cumprir aquilo ali, para você mudar, você tem que aprovar novamente. Então não tem como o gestor pegar o dinheiro e fazer malabarismo. E ele responde aos órgãos de controle pela qualidade, pela execução. Agora, o que a gente precisa entender é conhecer um pouquinho mais da legislação. Aí ele pode atrasar um pouco a obra, porque a qualidade do projeto às vezes ficou boa, atrasou ali esse processo estatório. Outro problema que nós temos, Marcos, seríssimo, é empresas que mergulham no preço. A empresa quer ganhar licitação a qualquer custo, aí ela vai lá e dá um preço que é inexequível. E aí o que acontece? Ela faz a primeira parte da obra, que era aditivo. A lei não permite que o prefeito aditive. Não há justificativa para esse aditivo. O que ela faz? Larga a obra. Aí o prefeito Isso é um problema gravíssimo, zero novamente. Né? Ele já apontou aqui no programa, não lembro quem eu estava entrevistando aqui, que foi até uma das minhas broncas aqui. Cara, tem muita empresa que sabe que não vai conseguir, às vezes entra só para bagunçar o processo.
e a sociedade fica lá com o fantasma do esqueleto da construção que não termina, a população não é atendida. Como é que está sendo para penalizar esse pessoal? Tem como penalizar essas empresas que bagunçam o processo? Eu acho que nós tínhamos que mudar um pouco a legislação nesse sentido. Uma vez foi feito, inclusive, um estudo de como é que nós poderíamos mudar isso. Eu penso que se nós trabalharmos mais com anteprojetos, nós tiraremos esse tipo de empresa. Porque quando a empresa, a prefeitura entrega o anteprojeto e a empresa que ganhou tem que entregar aos executivos, ela não pode ter aditivo. Porque ela que trouxe o projeto e o preço final. Então, a gente parametriza. Não é que ela vai pôr onde ela quer. Existe uma parametrização no mercado do valor da obra. Então, ela não tem como conseguir aditivo e está fugindo do prazo. Com isso, as que não têm qualidade não dão conta de ficar, porque elas teriam que investir em projetos de qualidade para não ter erro. É uma das coisas que eu defendo. Porque quando você entrega tudo, ela mergulha. E aí, com o princípio, você não pode tirar aquela que muitas vezes tirou... ofereceu o menor preço. Só que ela ofereceu um preço que é inexequível. E para você provar que é inexequível é muito difícil, porque ela vai dizer, você não sabe quais são as condições da empresa, se ela tem material, se ela tem fábrica, se ela não tem fábrica, o que ela tem. Então é muito complicado. E a maioria depois quer negociar a obra, quer vender obra. É vergonhoso isso e prejudica os municípios. Eu acho que nós ainda temos que avançar um pouquinho mais no país em relação a isso, né? Para que as boas empresas, e criar talvez um cadastro dessas empresas no mercado. Boa. Eu acho que talvez se criar um cadastro que impeça elas de participar de licitações no Estado, porque uma que prejudica o município é a mesma que vai prejudicar na outra cidade, brincando com licitatório. O que a gente tem observado, Valéria, é que de fato a gente precisa modular os processos para que eles fluam de uma maneira correta. E aí tem essa galera que entra e faz bagunça e bota preço que não vai cumprir. Verdade. Já ouvi aqui, acho que a Renata Jubé, inclusive, a gente entrevistou aqui, que trabalha com licitação, que tem, às vezes, gente que entra no processo só para tumultuar, para atrapalhar a gestão daquele prefeito. Então, a gente tem que ter meios de blindar um pouco, porque, assim, é muito sério, né? A gente está lidando com uma demanda que está lá há muito tempo solicitando essa atuação da prefeitura. Tem os caminhos, né? Vocês estruturam os projetos, e aí vem uns maloqueiros aí, faz bagunça e atrapalha, e quem sofre é lá a palavra que o Rafael gosta muito, o munícipe, o cidadão que está esperando muitas vezes o asfalto na porta de casa, a creche, a UBS e assim por diante. Bom, eu acho que em relação à parte técnica da Valéria Peters, nós falamos muito bem. Só que agora falta falar da parte política da Valéria. Afinal de contas, né? Vereadora eleita, das duas vereadoras de Aparecida, que está licenciada agora. Tem agora ano que vem eleição. E nós vamos precisar saber um pouco mais da sua percepção e da sua perspectiva para 2024. Só que isso agora, Valéria, só para quem for lá para o YouTube, porque é conteúdo exclusivo do nosso canal. QR Code está na tela, coloca o smartphone aí. Bora pro YouTube, porque agora que a coisa vai pegar fogo aqui. Porque agora nós vamos saber da parte política dessa mulher que tem, já percebeu, trânsito em todas as prefeituras. Todo mundo respeita e gosta muito. Mas e no voto do ano que vem? Como é que vai ser? Bora pro YouTube, que o papo vai continuar lá. Olá, pessoas que estavam na PUC TV e agora vieram aqui pro nosso canal no YouTube, tomaram a melhor decisão que vocês podiam tomar, né? Afinal de contas, agora é a parte do conteúdo exclusivo, onde a gente pode falar coisas que não dá para falar na TV aberta. Tô aqui batendo papo com a Valéria Peters, que deu uma aula pra gente sobre a questão técnica dos processos e projetos da administração pública. A mulher tem experiência pra caramba, já auxiliou vários prefeitos, fez até um ping-pong aqui, né? Foi pra Aparecida, Goiânia, voltou pra Aparecida. Nós vamos agora questionar um pouquinho aqui a parte política do processo. E, Valéria, você agora enquanto parlamentar, né? Enquanto uma mulher que tem enfrentado também todas as agruras da política, porque uma coisa está na gestão, com o cargo de secretária, a outra é disputar a eleição como você disputou, ter mandato, ter que ir para tribuna, e passa por todos os perrengues da nossa tradicional política brasileira. Como é que está a questão política da Valéria Peters hoje? Você continua no MDB, projeto 2024, o que está passando na sua cabeça? Bom, eu estou no MDB, né? Sou secretária de Meio Ambiente pelo Republicanos, é uma secretaria do Republicanos que eu fui convidada para assumir. Então, nós temos uma ampla ação, até por ter trabalhado com vários partidos, né? Ter esse diálogo muito bom, né? Nos bastidores, então, assim, de longa data. E tenho sim, acho que mandato é importante. Mas quando eu fui eleita, o meu compromisso era de fazer coisas pela cidade. E dentro da Câmara de Vereadores, como nós não temos emendas individuais em Aparecida de Goiânia, eu fiquei muito amarrada, muito presa.
E eu tenho um grupo político de apoio. Esse grupo político, ele tem atuação em Goiás, né? Em Goiânia, Aparecida. Então, tomou-se a decisão de que era necessário ajudar também as instituições ligadas a todo esse grupo e que Goiânia tinha muito esses recursos. Então, eu conheci o prefeito Rogério Cruz, né? Também já do Republicano, ligado à igreja, e fui convidada, então, a vir. Vim, então, para Goiânia, ficamos aí quase 2 anos, conseguimos ajudar 300 instituições, articulamos com os vereadores em Goiânia o rito de como trabalhar as emendas, demos uma deslanchada naquilo que era emenda estadual e federal que estavam paradas. Porque é até um diferencial, né? Aqui em Goiânia, os vereadores têm emendas impositivas para poder auxiliar, né, em projetos e destinar à sociedade. E com valor significativos. Sim. Então, Goiânia é uma cidade que tem avançado, é uma coisa que eu parabenizo aí o prefeito, o presidente Policarpo, pela atuação. Aparecida, nós não temos isso. Então, Aparecida, você não tem ajuda de custo, Aparecida, você não tem carro, você tem o mínimo de cargos. Então, como vereadora, no formato atual, eu fiquei extremamente amarrada. Então, e aí eu tenho que dar respostas a um conjunto de escolas conveniadas que me ajudam, a grupos políticos que me ajudaram dentro da minha eleição. Então, é mais fácil eu estar na gestão, como eu estou hoje, a convite do prefeito Vilmar Mariano, e podendo ajudar em diferentes áreas e contribuir com o meu conhecimento dentro dessas áreas, que é trabalhar ajudando na habitação, como os secretários me ajudam também. Eu ajudo e sou ajudada, né? Na educação, nas áreas de planejamento, em diferentes áreas, pelo conhecimento técnico, e com isso contribuir mais com o meu eleitor, com a perspectiva da cidade, do que só estando como vereadora. Porque o formato amarrado nos impediu de avançar mais. Por exemplo, eu tenho como colega a vereadora Camila Rosa, que também nos representa como mulheres. Então, nós temos um prefeito que aposta em mulheres, então nós temos uma gestão aí de 5, 6 secretárias, que é importante. Então, o viés político, ele tem esse viés de resposta. Eu preciso dar para o meu eleitor a resposta, que é o atendimento à necessidade, aquilo pelo qual ele votou em mim, que é esperando que eu desse continuidade ao trabalho da Valéria que recebeu o voto. A Valéria que recebeu o voto foi a Valéria que realizou projetos em Aparecida, que tem diferentes obras, onde o prefeito Maguito, o prefeito Gustavo, faziam a parte política e eu fazia a parte técnica. Então, o meu eleitor esperou isso de mim e ele tem de mim isso hoje. Porque grande parte das instituições que eu ajudei em Goiânia, elas têm braço em Aparecida. Elas ajudam a Aparecida de Goiânia. Então, não é um trabalho solto, perdido. Pelo contrário. Para você ter uma ideia, nós estamos fechando agora, coordenando as obras da Avenida Rio Verde. Olha essas obras. Ajudam o município de Aparecida e o município de Goiânia. Grande parte das igrejas, das instituições espíritas, católicas, protestantes, de Goiás, elas estão com sede em Goiânia, porém elas têm suas filiais em Aparecida. Quando eu ajudo a instituição em Aparecida, eu legalizo ela em Goiânia, eu ajudo a Aparecida de Goiânia. É essa visão que nós precisamos ter de política macro. Enquanto isso, eu tenho consciência da realização do meu trabalho de entrega. Para quem está no YouTube e não é de Goiânia, Goiânia e Aparecida são cidades conurbadas, e a divisa, boa parte dela, é essa Avenida Rio Verde, que a Valéria citou. Então você faz algo na Rio Verde, você reverbera para as duas cidades, porque é de fato só uma rua que separa as duas maiores cidades do estado. Bom, você me falou que teve seu voto e não quis ser só uma voz na Câmara, mas quis de fato continuar a sua entrega através das ações que você realiza no Executivo pelas secretarias que você assumiu. Já falou que trabalhou com vários prefeitos. E aí é uma questão que a gente tem que perguntar, porque a audiência quer saber disso. Maguito Vilela, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Gustavo, agora com o prefeito Vilmar. E com o Rogério. Com o Rogério Cruz. Que tem enfrentado uma problemática aqui grande em Goiânia, né? O Rogério tem já desde o início do mandato, quando ele assume após a morte do Maguito, a questão do secretariado do Rogério meio que balançou várias vezes, você ficou lá por mais tempo. Por que você atribui essa dificuldade que o Rogério está enfrentando aqui, que parece que é maior do que a do Vilmar, é maior do que teve Maguito e teve o próprio Gustavo? Olha, Marcos, o prefeito Rogério é uma pessoa muito boa, né? Ele é muito humano, conhece muito a cidade, uma coisa que me surpreende muito nele. Todas as vezes que ele tomar decisão na área de projetos, ele conhece muito bem a cidade mesmo, assim, ó, com clareza, cada bairro, cada região da cidade, as características. Então era muito fácil despachar com ele e demandar projetos com ele. Porém, a gestão, você tem atores próximos, você tem outros fatores políticos, e Goiânia tem um diferencial de que você tem muitas forças em Goiânia bem consolidadas, digo de passagem. De direita, de esquerda, de centro, de tudo. Então, você atender esse conjunto não é fácil mesmo. E como ele veio da visão de vice, então as pessoas dizem, é como se um grupo dissesse não tem o direito, é como se não
olhassem o prefeito com a devida capacidade. É como se, não é bem isso que eu queria e tal. Então as pessoas começam a duvidar. Por isso que ele vai trabalhar para um mandato onde ele seja o candidato nesse conjunto. Mas se você parar para observar, o prefeito Rogério Cruz tem tido grandes entregas também. Agora, eu acho que tem melhorado a forma dele comunicar isso à população, né? Vocês da comunicação tem uma coisa que eu sempre falo isso. Não importa o que nós fazemos, importa como nós comunicamos. E a comunicação é muito importante, essa linguagem é muito importante. Vou te dizer um desafio que a gente teve em Goiânia, que foi as audiências públicas da iluminação. Quando a gente explicava o que era a nova iluminação de LED da cidade, com um pequeno aumento de taxa, era o menor aumento no país, com um resultado mais rápido no país também, tudo dando certo dentro do processo licitatório. Então, nós sentamos várias reuniões com a equipe da Secretaria de Comunicação. Nós sentávamos com a Procuradoria, o Controle Interno, a Secretaria de Infraestrutura, todas as secretarias envolvidas, SRI, mas com a comunicação. Então, a comunicação foi nos orientando como levar, de fato, para a comunidade o fato do formato correto. Com isso, nós não tivemos desgaste no processo de comunicação. Então, a gestão é outra coisa importante, precisa investir em comunicação. Sim. Por mais que as pessoas não enxerguem isso. Quando a Câmara de Aparecida criticou, o prefeito está investindo muito em comunicação e aguarda. Eu falei, peraí, o prefeito tem uma coisa que ele chama que é poder, ele pode manobrar o orçamento, tirar de um lado, passar para outro, reprogramar o orçamento. Mas comunicação, uma campanha de matrícula é R$1 milhão nos órgãos de controle, então, dos órgãos de comunicação. Então, nós temos que entender que é fundamental a comunicação com os munícipes. Quando eu digo vai ter um mutirão, se não chegar lá na casa do munícipe o mutirão e os serviços realizados, não vai dar resultado. Sim. Então, comunicação é um dos principais, eu digo que na minha visão, é um dos principais pontos que os gestores devem investir para que chegue até a comunidade do formato correto que a gestão está realizando. Valéria, essa sua fala ela vai ser eternizada nesse programa, porque o que eu mais falo para os meus alunos na PUC há mais de uma década, falo para todos os nossos assessorados, porque além do programa e além de ser professor, eu sou consultor também de marketing político, então a gente atende algumas prefeituras. É simples. Se você fez e não disse que fez, você não fez. Pro munícipe é assim, pro cara que mora no bairro A e a obra foi no bairro B, ele não tá sabendo. E às vezes o prefeito é muito malhado, é muito criticado, porque o buraco da minha rua ele não tampou, mas tampou de 30, 40 outros bairros. Mas não foi falado. E você colocou muito bem isso, né? Há interpretações variadas, há várias formas de resolver o problema, há várias pessoas que são impactadas com alguma ação. Se você não tiver clareza no motivo, no porquê, na forma que a sua gestão está executando aquele processo, a chance de ser mal interpretado é gigantesca. Nós vimos várias vezes na história da política nacional bons projetos sendo mal vendidos e que deram um desgaste, um desastre total. Eu falo muito isso pro pessoal dos meus alunos e para os meus clientes também. Uma excelente ideia mal vendida vale igual a pior ideia. É verdade. E na gestão municipal, onde você já tem ali uma indisposição natural da sociedade, e ainda tem uma galera de oposição que às vezes quer fazer barulho só para ser oposição, se você não se comunicar bem, pode ter certeza. A ideia pode ser maravilhosa, mas você vai apanhar muito na tribuna, né, Valéria? Você tá vendo isso aí? Então, assim, quando eu digo, não, mas eu tô fazendo, não vou investir em comunicação, é aquilo que você disse. Quem mora numa região da cidade não tem noção do que acontece na outra região. É o que acontece com Aparecida. Goiânia também. As grandes cidades, como é Goiânia e Aparecida que é muito espalhado, o prefeito está fazendo várias ações numa região, a outra não tem ideia. Então, se ele não investir em comunicação para que chegue em toda a cidade o que de fato está acontecendo, as políticas, as tomadas de decisão, esse gestor acaba sendo penalizado mesmo realizando grandes obras. Tem uma forma de prestação de contas, faz parte ali dos princípios da gestão pública. Você tem que ter publicização do que você faz. E a galera às vezes, mas está gastando dinheiro, mas é lei, gente, obrigado. O prefeito tem que mostrar onde é que ele está gastando o dinheiro, está investindo o dinheiro que a gente paga de imposto. Então tem que existir sim isso é essa transparência. Estrutura. Exatamente. Eu tenho que mostrar. Isso é prestação de conta. Então, quando o prefeito investe em marketing, em publicidade, ele está dizendo, olha, eu estou prestando conta do recurso que você está aplicando. Isso é fundamental. E aí eu vejo o prefeito Mariano, muitas pessoas dizem, mas como é que está o prefeito? Peraí, o Maguito teve 8 anos de mandato, Gustavo 6 anos de mandato.
O prefeito Vilmar Mariano está indo agora, tem o segundo ano de mandato. Eu não posso querer que ele tenha o conhecimento, que as pessoas o conheçam, como conheceram o Maguito, que foi governador, senador, o Gustavo. Tem que ter um tempo para essas entregas e a comunidade. O que interessa é que ele está numa grande crescente. Se você olhar todas as pesquisas, ele cresce o tempo todo em conhecimento e em boa avaliação da cidade. E a cidade diz uma coisa: eu quero continuidade, que é o que ele tem feito, não ter deixado a cidade parar. E tem uma coisa que eu gosto muito nele. Ele me lembra muito o Maguito. Ele é muito polvo, ele é muito... como é que eu vou dizer assim? Ele pensa muito em pessoas. A tomada de decisão dele é sempre favorável às pessoas. Então, ele traz um pouco do que é o Gustavo, um pouco do que é o Maguito. Conviveu muito com esses dois gestores. Então, ele tem conhecimento da sequência de projetos, tanto da gestão do Maguito quanto do Gustavo. Então, não tem uma quebra na cidade. A cidade precisa entender isso. O que é sequência? Quando o Maguito veio, ele projetou a Aparecida para 50 anos. O Gustavo deu sequência nisso, inovando. O Vilmar vem e inova ainda mais. Hoje eu estava organizando a correção da licença do Gianotti, que é o nosso polo empresarial de 60 alqueires. Sabe o que é para o povo aparecidense ter aquele semiaberto derrubado? Foi um sonho. Marcos, as pessoas que moram na região leste, a manicure, sabe, a faxineira, ela comprava ali o leite, o pão para levar para os filhos, eles roubavam. Uma bicicleta eles tomavam. Então, assim, era muito difícil para a Aparecida. A Aparecida pagou um alto preço por aquele semiaberto. Então, quando o governador toma essa decisão, ele dá um presente para a Aparecida. E esse presente vem justo também na gestão do prefeito Vilmar, que solicitava isso desde quando era presidente da Câmara, desde quando era vereador. Está vendo essa sequência? Então, é uma sequência de ganhos. Quando eu venho corrigir a licença ambiental, porque o cartório que é mais detalhado, vamos detalhar, por que eu consigo fazer isso? Porque eu vim de todos esses processos de conhecimento. Se eu caio do nada em paraquedas, eu não teria o mesmo tempo de respostas. Então, nós temos que ter essa qualidade profissional, essa qualidade de conhecimento. Não é do cola, copia, mas daquele que diz a cara da nossa gente, a cara do nosso povo. Isso é política. É para isso que vem o mandato. Se eu não tiver amor, se eu não tiver cuidado, é como as mulheres de Aparecida. Nós temos um número significativo de mulheres vítimas de violência. Eu não posso sair por aí, olha, eu ajudo mulheres vítimas de violência, olha, essa aqui é a Dona Maria que eu ajudei. É impossível. Se eu fizer isso, eu estou sendo covarde. Eu fui votada para isso, né? A Camila faz muito isso também. A Federação de Mulheres com a Juscelene me ajuda muito nisso. Nós vamos lá, a delegada, a juíza, a apoiar essas mulheres. Mas nós não podemos expor essas mulheres. Nós precisamos mudar a vida dessas mulheres, né? E é com qualificação, é com mudança, é com autoestima. Porque nós observamos que a maioria delas tem baixa estima. Elas deixam de se acreditar nelas mesmas. Então, nós preparamos as mulheres não para o divórcio, não é isso. Mas, às vezes, o comportamento dessa mulher muda a história de vida dela com os filhos dela. Mas é necessário. Por que a gente observa, dentro do viés político, Marcos, que uma mãe que aceita abuso, a filha vai aceitar ser abusada, sim, o filho vai ser um abusador. Por quê? Porque quando a mãe apanha e não toma atitude, ela diz, não entra não, meu filho, não entra não, minha filha, a filha atende que apanhar é normal. O filho que vê o pai bater entende que isso é normal. Então, ela perdura um modelo. E nós precisamos fazer essa quebra. Nós precisamos quebrar esse paradigma. Os casais precisam ser respeitados, as pessoas precisam ser respeitadas, né? E um relacionamento de pessoas que se amam não pode passar por isso. Isso perpassa pela política na luta do dia a dia. Se eu não tivesse mandato, eu não conseguiria fazer o que na Secretaria de Meio Ambiente eu estou fazendo, que é quebrar paradigmas com a equipe de modernização, de trazer sistemas para dentro da Secretaria, que todo agora o evento eu posso do grande ao pequeno pôr no sistema, uma poda de árvore, sistema, transparência, legalização. Sem mandato eu jamais poderia fazer isso. Então, eu tô pensando só uma coisa aqui, Valéria. Acho que eu vou eleger o Elias, que o Elias tá ali só no papel de Elias mesmo. Eu vou eleger o Elias prefeito só pra tirar uma secretária da prefeitura dele, entendeu? Porque você é a pessoa que mais deu show aqui até hoje em gestão e das várias áreas da gestão. Você conseguiu falar brilhantemente sobre projetos, sobre estruturação de secretarias e deu show de comunicação aqui. Espero que o pessoal da comunicação do Vilmar esteja ouvindo, do Rogério também, e do monte de prefeito que a gente conhece aí, esteja ouvindo aqui e vendo a Valéria, porque assim, você deu um show da galera. Você entende de fato do que você está transitando, das áreas que você transita. Mas agora, para a gente finalizar o programa, a gente está já estourando o tempo, 2024, você não me falou. 2024, o foco está na reeleição?
Claro, eu preciso de mandato. Sem mandato, eu não teria essa força que eu tenho para fazer. Quando diz, mas ela vai para uma secretaria. Eu vou para a secretaria para executar aquilo que eu me comprometi como vereadora. E tenho um sonho de que no próximo mandato nós possamos ter uma Câmara de Vereadores, onde nós possamos ter emendas individuais para ajudar ainda mais instituições, com mais seriedade, contribuir ainda mais pelo aquele que eu tenho certeza que será reeleito pelo grande trabalho que é o prefeito Itamar Mariano. Eu acredito muito na reeleição do prefeito Itamar Mariano. Gente, vocês ouviram isso, né? Então, assim, mulher deu um show aqui para várias secretarias, vários secretários. A gente pode organizar um seminário da Valéria Peters para ensinar outros secretários a trabalhar em prol da prefeitura, em prol da sociedade, como ela tem trabalhado. Valéria, muitíssimo obrigado por ter topado falar com a gente. Foi uma aula que a gente pôde receber aqui de você hoje. Vou deixar aqui agora a câmera para você falar onde o pessoal te encontra, redes sociais, tem um gabinete. Quem quiser pegar aula com você para o seu município, né, para tentar melhorar a gestão do município, como é que funciona? Olha, nós doamos, inclusive, vários projetos, até para estados, outros outros bacana. prefeitos no Brasil. Doamos na gestão do prefeito Maguito, a gente fez isso no Brasil, né? E é uma mão que lava a outra, um ajudando o outro, né? Mas meu nome é Valéria Petersen, com 2 T's. @Valéria Petersen lá no Instagram, tem lá no YouTube, tem também no Facebook, né? E o meu telefone é 62992242498. E ajudando que ser ajudado. Então vamos partilhar conhecimento, a gente nunca perde por partilhar. Maravilha, muitíssimo obrigado, Valéria. Hoje está com a gente a Sara, o Daniel, o Elias no papel de Elias, o Rafael no papel de Rafael, inclusive o principal munícipe de Goiânia. Valéria, um brinde para gente fechar o boteco e muito obrigado de novo. Uma honra, um prazer, um prazer estar aqui.